Lembra do Locomax? Quem está aqui? Quem daqui lembra de Locomax? Locomax era uma doideira. Não é possível que não tenha... Se ninguém aqui da live lembra do Locomax, pelo amor de Deus. O que era Locomax? Alguém, não se sabe quem até hoje, começou a dizer que existia um canal chamado Locomax e ele fazia a programação do Locomax. Era muito doido, ele tinha um blog e ele ficava montando uma grade de programação de um canal que não existia. E ele ficava divulgando assim, vai começar agora o anime tal, porque era de anime, né? Era a junção do Locomotion com a Animax. Vai começar agora Code Geass! E aí ele colocava num post no Twitter e era só isso, era o blog. E tinha uma grade de programação. Ah! Olha aqui, ó. Shirobako estreia em março no bloco Danio. Porque tinha, de acordo com quem fazia o bloco... Olha aqui, ó. Esse é o Locomax. Caralho, achamos, porra! Esse era o Locomax. Era um blog de um cara que dizia que existia um canal. E ele ficava postando programação, ó. Tinha, ó, olha aqui, ó. Prime Time, Clubland, Hoka, Heróis das Seis Flores, Ataque dos Titãs segunda temporada, Tokyo Ghoul, Fairy Tail, Video Quest Season 5. Isso era uma coisa. Obrigado, Citan Adrius. O Video Quest era parte da grade de programação da Locomax. Ah, meus amigos. Veja bem. Ó, Kitsune na TV aberta desde essa época. Era destino, cara. O cara que fez o Locomax depois foi criar a Loading. Por isso que faliu, né? Porque ele só sabia gerir a existência de uma planilha com nomes de programas. Não efetivamente um canal de televisão. Eu acho que tinha um pessoal que ficava fazendo alguma coisa muito próxima do Locomax com a Loading. Tinha um pessoal que editava chamadinha, um pessoal que conseguiu pegar o padrão das bolinhas que a Loading tinha de fazer propaganda, fazer VTzinho, chamada de intervalo e tudo mais, e ficar imaginando, já pensou se passa Evangelion? E aí o cara fez uma chamada com Evangelion e tal. Tinha um pessoal que fazia isso. Loading com gestores competentes daria certo? Sinceramente, anime em TV acho que não funciona mais. A Loading, eu já falei isso aqui em live já. A Loading estava funcionando. A Loading tinha uma audiência decente. Lógico que a televisão aberta está em crise. Certo? Então você tem, tipo, a Globo não dá mais a audiência que dava, e mesmo assim a Globo é basicamente imbatível. Os caras só conseguem bater a Globo hoje quando eles conseguem pegar, por exemplo, o SBT pegou a final do Mundial de Clubes. Eu acho que o SBT também pegou a final... Será que foi o SBT ou a Band? Eu não lembro. Algum dos dois. Um pegou a final da Champions, o outro pegou a final do Mundial de Clubes. E aí funcionou, né? Final de coisa importante. O Palmeiras, né? Palmeiras? O Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu a final, né? O Palmeiras perdeu antes, eu não lembro agora. Aí os caras conseguiram chegar e bater a Globo num horário muito específico. O SBT tá com a audiência caindo. Hoje eu vi, no meio da tarde, eu sigo um cara que fica falando muito de audiência de televisão no Twitter. O cara tá falando que no meio da tarde, tipo 4, 5 horas da tarde, o pico da Record no dia, num domingo. O pico da Record num domingo foi no Pica-Pau. Ok? Pica-Pau. Então você imagine como que está a audiência da TV antigamente. Hoje em dia. Mas a Loading tinha picos decentes. Tinha picos ok. Tinha pico de 1,5 ponto. Pico de 1,5 ponto, que era, por exemplo, no meu programa. O meu programa, obviamente não era por mim, era por causa do Shingeki no Kyojin. Mas a Funimation TV dava pico de 1,5, e 1,5 é mais do que qualquer coisa que a Rede TV faça hoje em dia. Ninguém assiste Rede TV mais. A Loading
se tivesse um departamento de comercial, que a Loading não tinha, veja bem, a Loading não tinha um departamento comercial. Não tinha um cara pra receber o e-mail de quem quisesse fazer um anúncio na televisão. Quando a Loading faliu, ela tinha acabado de fechar, foda-se, a essa altura tanto faz, tinha acabado de fechar propaganda, acho que tanto pra intervalo quanto pra merchan no meio de programa. Por exemplo, acho que o Mais Geek ia fazer, com o Ponto Frio. Era naquela passagem da marca da Ponto Frio. Ponto Frio ia deixar de ser Ponto Frio pra ser Ponto. Vocês viram que essa porra aconteceu? Isso aconteceu. Então, a Ponto Frio viu a Loading e pensou, pô, a gente quer apelar pro público jovem, a gente quer vender informática e tudo mais. E deixar de ser tipo uma loja de geladeira. Então, eles iam usar a Loading como um dos principais canais para marcar a passagem de branding e de público-alvo da loja. Essas coisas estavam fechadas, não sei se foram pagas, e aí todo mundo foi demitido. Então, se fudeu. Estavam chegando propagandas, mas tipo, merchans, né, propaganda para intervalo, mas tinha não só a falta de um departamento comercial, como também tinha uma resistência da alta cúpula, da diretoria da coisa, de colocar propagandas que não fossem para o público Loading. No sentido de que, se é pra colocar na cabeça deles, se é pra colocar uma propaganda no intervalo da Loading, a gente quer que seja uma propaganda do novo God of War, por exemplo. Eles não queriam uma propaganda da Colgate, uma propaganda da Axe. Não ia dar, Os caras achavam que era canal de YouTube, coisa estúpida. Coisa estúpida. Então tinha gente idiota, em cargo muito alto, tomando decisão estúpida. E aí o bagulho faliu. O cara falando aqui, o otaku nem escova o dente. Primeiro que o canal não era só pro otaku, né? Mas segundo, se o otaku não escova o dente, é uma boa você colocar a propaganda da Axe e da Colgate no meio do anime. Aí você lembra o otaku que ele tem que escovar o dente e passar desodorante, porra. A Loading foi projetada sem anime na concepção. Não ia ter anime. Mas aí eles não conseguiram programação suficiente pra encher grade. E aí foram atrás de animes, programas relacionados a animes e animes. Mas na ideia dos caras, eles, durante todos os 6 meses de Loading, eles tinham uma resistência muito grande em focar em anime. Eles não queriam. Tinha bastante anime na programação porque a nossa editoria de anime fazia milagre com 0 recursos, com nenhum apoio. A gente se virava e criava coisas, e criava programas. Não eram bons os programas, né? Mas a gente fazia, a gente realizava. Coisas ficavam no ar. E tinha bastante negociação pra colocar anime no ar. Eles tinham uma resistência que ia contra os números. Porque os animes eram o que dava mais audiência. Os programas que passavam animes davam mais audiência. As pessoas assistiam. Tanto é que a ideia das pessoas, até hoje, é de que a Loading era um canal que passava anime. Sabe? Não era um canal... e as novelas coreanas também. A ideia das pessoas da Loading, até hoje, é um canal de anime. A ideia... aliás, duas coisas. Duas coisas muito importantes. Na concepção dos caras que inventaram a Loading não era um canal de animes e a Loading não era a sucessora da MTV. Mesmo assim, eles foram no prédio da MTV, colocaram... Era muito... Uma das coisas... Cara... como eu odeio publicitário. Como eu odeio gente de marketing. Vocês lembram que o arroba da Loading no Twitter era Loading52x? Vocês sabem por que era Loading52x? Eles explicaram, né? Eles explicaram, mas ninguém gravou isso. Muita gente não gravou isso. Era Loading52x, o X era de Experience e o 52 era o número do prédio. Porque é um prédio importante que já teve a TV Tupi e a MTV. Então eles estavam fazendo referência ao prédio no arroba.
Ô, Mário, se ficasse 52 semanas, daria um ano, o que seria melhor do que foi a realidade. Então a Loading foi criada para que tipo de público? Veja bem, eles não queriam que as pessoas pensassem na Loading como a sucessora da MTV, e eles não queriam que pensassem na Loading como um canal de animes. A Loading era da Calunga, a Calunga tem um time de esportes, e também vende cadeira gamer, computador gamer, etc, etc. Era um canal de cultura pop e esportes. O que eles queriam era isso. Era programas de cultura pop, cinema, quadrinhos. Eles queriam que fosse campeonato de League of Legends e o Omelete. É isso que eles queriam. Mas aí tiveram que encher grade com anime. E aí o público otaku é carente. E aí adotaram como canal do anime. Mas os caras não queriam. E também tinha o fato de que os séries e novelas coreanas davam muito sucesso, muita audiência. Mas os caras não compraram mais. Eles não foram mais atrás. Os animes, eles ainda foram atrás. Tinha acordos e tal. Vocês lembram muito bem que antes de terminar a Loading, tinha acabado de começar Fairy Tail e o Gundam. Qual Gundam? O Gundam Double O, né? Então, tipo, tinha esse acordo pra passar o resto do Double O, do Fairy Tail e tudo mais. Continuava um bom acordo com a Crunchyroll, ou seja, ainda tinha anime pra passar. As coisas coreanas, eles nem foram mais atrás. Nem foram mais atrás. Era uma coisa meio estúpida de visão, assim. E ainda tinha o fato, é que eu também não sei quais eram os valores, né? Eu não sei quanto era fácil de comprar no sentido de dinheiro. Eu lembro de ter informações, mas aí a minha fonte, eu preciso passar uns filtros também. É minha fonte interna. Mas tinha animes muito caros. Eles sondaram preços, por exemplo, de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba era muito caro de comprar licença pra passar. Então eu não sei se as séries coreanas eram baratas. Por outro lado, o que eu lembro de ter essa informação é que os coreanos queriam negociar. Tipo, a gente tem isso aqui, a gente tem isso aqui, a gente tem isso aqui. E os caras, tipo... E não foram muito atrás, não. A questão da Loading é incompetência de gestão. E aí tem uns bagulho de tipo... O dinheiro acabou do nada porque os caras basicamente fizeram cagada financeira. Isso eu não sei o quanto eu posso falar e nem posso falar com propriedade, tipo, de entender do assunto. Mas os caras acharam que um bagulho ia dar certo, até onde eu tenho a informação. Acharam que um bagulho ia dar certo e pelo jeito apostaram 100% nesse bagulho dar certo. O bagulho não deu certo e o dinheiro acabou. Porque eles estavam 100% apostando que era isso que ia dar o dinheiro. Aí como o dinheiro acabou, tipo, de um dia pro outro, a gente não pode pagar mais nenhum salário e demite todo mundo. Aí acabou o canal. Então é esse o nível de estupidez. Esse o nível de estupidez. E a demora das coisas acontecerem, sabe? Você chega com uma proposta de um programa que você acha que pode ser legal. E o cara fala, peraí, a gente vai fazer, vamos com calma. Aí você sabe que tem programas que não estão se sustentando, tanto de capacidade de produção, quanto de audiência. Aí você chega com uma proposta tipo, tá, se esse programa não tá dando certo, que tal a gente ocupar esse espaço com uma outra coisa? A gente pode fazer um programa temático. E se a gente fizesse umas matérias externas, uns especiais? Não, isso é legal! Mas quem é que vai editar? Só tem uma ilha de edição e uma equipe de edição. E aí nada anda. Eu fiz o meu programa, meu programa, né, era o programa da Funimation, que passava Shingeki no Kyojin, e eu era o apresentador. Não é, uau, olha aqui, como o Kitsune fez o maior programa da Loading. Mas eu era o apresentador do programa de maior audiência do canal. Este programa deixou de existir porque eles não tinham mais dinheiro pra pagar a licença dos animes. Então, em vez de eles arranjarem, tipo, porra, esse é o maior programa que a gente tem. É um lugar que a gente pode colocar propaganda no intervalo. O programa durava 1h30, mais ou menos. A gente coloca propaganda no intervalo e dá dinheiro a essa merda. Não, eles só não tiraram dinheiro do cu pra investir e renovar a licença ou colocar outros animes no lugar. Eles só mataram o programa. Este programa, que era o programa de maior audiência do canal,
foi feito durante todos os seus mais ou menos 5 meses de existência num canto de cenário de outro programa. Meu programa foi 6 meses numa parede do cenário do Mais Geek. Ah, não, é verdade. Teve o tempo que a gente fez de casa, mas aí é porque a pandemia ficou pior numa certa época. Mas nunca... A gente ficou pedindo cenário dessa porra, principalmente porque era o programa da Funimation. E a Funimation é roxa. Veja bem. Eu sou um bosta. Certo? Eu sou um idiota. Um completo idiota. Com qualquer coisa. Na vida. E principalmente com tecnologia. Eu fui no AliExpress e na Amazon e fiz isso aqui, ó. Ah, nossa, esqueci da minha outra luz. Tinha que ter uma luz aqui, olha só. Agora que eu lembrei, viu como eu sou idiota? Faltou uma luz da minha configuração de luz aqui. Tinha que ter uma luz aqui do lado. Eu fiz isso aqui ficar roxo pra poder bater com a minha moldura rosa. Os caras, em 5 meses de programa, não tiveram as manhas de fazer um cenário, sei lá, com um fundo preto e uma luz roxa pra bater com o roxo Funimation. Eu fiquei num cenário de tijolinho laranja. Laranja é Crunchyroll. Isso foi pré-compra, né? Da Funimation, a Funimation comprar Crunchyroll. Laranja é Crunchyroll. Eu fiquei com um cenário laranja Crunchyroll no programa da Funimation. Por 5 meses. E os caras nem pra bater uma luz roxa. É uma doideira do caralho. Tipo, qual é o cenário? Ah, põe 2 bancos, põe uma TV e coloca o logo da Funimation. Televisão. Televisão. Os caras não tiveram a manha de olhar e falar, isso aqui tá meio zoado, né? Vamos dar um pouco mais de estrutura pra esses caras, um pouco mais de verba e um pouco mais de tempo, e aí a gente faz... Ou então, não tem cenário? Sei lá, faz umas externas. Todo programa vocês gravam, tipo, na Liberdade, com aqueles portais vermelhos da Liberdade, pá. Faz assim, faz externa, grava, edita e fica legal. Não. Ah, olha só, o Gil, ó, foda que programas que passavam anime sofriam com o cenário, mas a estrutura de eSport era a coisa mais colossal que tinha lá, e o cenário morreu sem uso, com um telão gigante e os caralho. Isso é real, porque eles fizeram, depois das polêmicas, né, do primeiro programa de esporte que morreu, por conta de polêmicas que vocês sabem muito bem, eles fizeram um novo programa de esportes. Só que aí, quando tava pra estrear esse programa de esportes, a pandemia ficou pior. E aí o pessoal apresentou esse programa todo de casa. Inclusive, isso é muito curioso, porque quando a Loading fez a gente trabalhar de casa, eles só mandaram por e-mail, trabalhem de casa. Tá, como a gente faz? Então, cada departamento se organizou sozinho. Eu fiquei até surpreso quando a Loading me mandou uma câmera. Eles mandaram uma pior do que essa, inclusive, porque essa é 4K, eles mandaram uma 1080. Uma outra Logitech lá. Mandaram uma webcam pra todo mundo. Eles falaram que alguém precisa de câmera, aí a gente pediu a câmera e mandaram a câmera. Mas, assim, por um certo período de tempo, não tinha nenhum outro apoio. Não tinha, tipo, a gente quer que faça dessa maneira, a gente quer que use tal tecnologia. Cada um foi se organizando do jeito que dá, sabe? E o pessoal do esporte se organizou pra apresentar os programas do jeito que dá. Inclusive teve o Tauê, acho que é Tauê Neves. O Neves. Agora eu tô confundindo o primeiro nome, mas o Neves. Eu acho que o Neves gastou uma grana pra fazer uma espécie de estúdio da hora dentro da casa dele pra apresentar o programa de esportes da casa dele. E aí foi demitido junto com todo mundo. Hoje ele usa essa estrutura pra fazer transmissão na Twitch e tá indo muito bem, inclusive. Agora ele tá com coisa no SBT Esportes, é bem legal, ainda bem que deu tudo certo. Mas ele gastou uma grana pra trabalhar de casa. Mas eles tinham feito um cenário muito foda pro eSports. Uma editoria que passou meses sem existir. Nesses meses que a editoria do esporte não existiu, a nossa vida no anime não melhorou. Eles não... Tipo, a gente tá sem o esporte, estamos planejando como a gente vai fazer depois daquela polêmica, tem que reconstruir o departamento de esportes e tudo mais, quem a gente vai contratar, como que vai fazer, etc, etc. Mas eles não falaram, tipo, então, por enquanto a gente vai focar em melhorar a editoria de animes, que os caras têm um cenário para 7 programas diferentes. Não, a gente não vai fazer nada disso. Vocês usam esse um cenário. Então, o Mais Geek usava o cenário inteiro, certo? O Mega Crush usava 2 paredes do cenário.
O Funimation TV usava uma parede do cenário, um segmento que o Mais Geek fazia pro programa de games usava a mesa, e tinha mais um outro programa que usava a mesma parede do Funimation TV. A gente se virava como dava. Se virava como dava, irmão. Enquanto isso, os caras estavam fazendo telão gigante pro esportes, que nunca foi usado. Por quê? Porque a Loading era um canal de esportes. Na cabeça deles, a Loading era um canal de esportes. Pra todo mundo que assistia a Loading era um canal de animes. Para a Loading era um canal de esportes. Que não teve em esportes por, sei lá, 2/3 do seu tempo de vida. Irmão, se liga. Tinha algumas parcerias, produções extra, né? Era um bagulho extra, não tava dentro da programação de nada. Então seria um especial, assim. Por exemplo, houve um especial que a Loading conseguiu pra fazer uma transmissão especial de Free Fire, porque tinha o collab com Shingeki no Kyojin, com Attack on Titan. Esse, tudo bem, fazia sentido me chamar. Então eu apresentei um especial de Free Fire na televisão. Foi a única vez na minha vida que eu joguei Free Fire. Foi quando eu joguei pra fazer o negócio. Não teve nenhuma organização interna da Loading pra isso. Só me avisaram, falaram, você consegue fazer? Então beleza, é dia tal. Certo? Então, essa foi a comunicação que eu tive. É dia tal, mandaram uma mensagem pra mim no WhatsApp. A Loading nunca mais falou comigo. Um dia antes, os caras acho que é a Garena, né? Os caras do Free Fire, que estavam organizando esse bagulho, que vieram falar comigo. Falaram, e aí, você é o apresentador, né? Me passaram o seu contato. E aí, tá tudo certo? Eu falei, tá. Mas eu não sei como é que vai ser. Como assim você não sabe como vai ser? E aí eu comecei a falar com o cara ficou desesperado, porque tinha um monte de coisa planejada e ninguém tinha me avisado. E o cara achou que a Loading tinha avisado porque ele tinha falado pra Loading, mas a Loading não comunicou comigo. Porque ninguém mandava e-mail naquela merda daquela empresa. E eu falei pro cara que, tipo, então eu tenho um problema que é a minha internet. Porque eu vou ter que fazer isso num cenário bonito aqui, mas é muito instável. Eu usava net, claro, hoje é Vivo Fibra que eu uso em casa. Ela é muito ruim e tal. Aí o cara falou, cara, eu posso fazer uma coisa por você, que é te mandar um cabo de rede bom. Porque eu tinha um cabo de rede comum e acho que tem umas categorias, tipo cabo 5, cabo 6, um negócio assim. O cara me mandou, de motoboy, um cabo de rede que eu uso até hoje. O cara mandou um cabo de rede de 5 metros, melhor do que o que eu tinha, e realmente melhorou a minha transmissão. Os caras do Free Fire mandaram pra mim. Mas também ninguém se comunicava, ninguém se ajudava direito, ninguém mandava e-mail, era uma merda completa. Internamente era realmente muito amador. Era triste o quanto era amador. Então você tinha desperdiçado muita gente boa. Como vocês falaram aqui, o pessoal do Multiverso tinha muita gente boa. Você tá aí o Fábio Gomes até hoje. O Fábio Gomes tá aí apresentando o Oscar na TNT, sabe? É pessoal bom que foi desperdiçado no bagulho. Porque os caras eram burros. Eles reuniram bons profissionais, não fizeram nada com isso, não deram estrutura. E foi tudo pro caralho. Mas enfim, esse é o Exposed da Loading sem querer, né? Que a gente começou um papo aqui de Exposed da Loading do nada. Por causa do quê? Por causa do Locomax, né? Caralho. Lembra que a gente começou a falar do Locomax? Doido.